Olá, engenheiro Kleber Santana aqui. Vamos para mais uma aula. Nesta aula nós estamos estudando sobre construir para vender através de financiamento imobiliário, especificamente ali no médio e alto padrão. Geralmente casas construídas ali em condomínios fechados. E nesta aula eu vou passar para vocês como eu faço aqui na minha empresa, no meu escritório, o estudo de viabilidade e pesquisa de mercado para mim saber se é viável construir uma casa ali naquele determinada cidade, naquele determinado bairro. Vamos lá? Eu listei aqui alguns fatores importantíssimos que vocês precisam considerar quando você está fazendo a concepção do produto. Quando o cliente ou o investidor nos procura, nós temos que passar essas informações para ele. Olha, nós vamos fazer um estudo de viabilidade, ver se o bairro que você quer construir, a cidade que você quer construir, comporta um empreendimento desse padrão. E um dos primeiros fatores que tem um impacto gigantesco no estudo de viabilidade é a questão da localização. A localização é muito importante, pessoal. Não adianta eu fazer uma casa com acabamento premium, com a fachada bastante imponente, em um bairro que as pessoas não querem morar, ou que seja um bairro, que seja um condomínio, que por algum motivo as pessoas não têm interesse de morar naquela localização. Então, a localização é muito importante. Eu já vi muitos empreendedores, muitas pessoas que constroem para vender errando na localização. Às vezes é porque acha que um terreno ali é mais barato, porque é perto de algum estabelecimento que tem um fluxo de pessoas, acha que aquele bairro ali vai ser viável. Mas tem que fazer o estudo, tem que ir para campo, fazer pesquisa, conversar com corretores, conversar com imobiliária, analisar onde os construtores estão construindo. Se tem muita gente construindo em determinado bairro, é sinal que ali temos uma demanda. Então, após a localização, que também tem tudo a ver aqui com a localização, nós temos a demanda. Eu preciso analisar a demanda. Então, são dois fatores aí que se conversam. Localização boa, nós temos uma demanda boa. Eu já presenciei aqui em cidades que eu trabalho, bairros muito bons, perto de rodoviária, perto de hospital, mas que não tinha demanda. E já tinha uns bairros um pouco mais afastados, acho que ali pelo perfil de construção, que tinha demanda. Quando eu falo bairro, eu estou incluindo também condomínio fechado, que geralmente o alto padrão, nós vamos ter muito mais liquidez construindo dentro de condomínio fechado. Então, analise a demanda, vai para campo também, observe, converse com corretores, converse com imobiliárias, converse com construtores, com engenheiros, com arquitetos. Quanto mais informação você conseguir captar, você vai conseguir colocar um bom produto no mercado. Outro fator importante, disponibilidade de terrenos. Não adianta ali o bairro ter demanda, ser uma localização boa e eu não ter disponibilidade de terreno. Isso acontece com frequência, pessoal. Existem bairros que tem tanta demanda que o povo almeja tanto morar naquele bairro, tem um desejo de morar ali, que acaba impossibilitando de comprar terreno. Ou às vezes um investidor, alguém que compra esses terrenos para investir, segura os terrenos ali para vender com mais lucro com o passar do tempo. Então, a disponibilidade de terreno também é importante vocês analisar. Eu chego em um bairro, localização ótima, demanda demais, mas quando eu vou para buscar o terreno, selecionar terrenos, eu não consigo. Então, precisa ser analisado também a disponibilidade de terrenos. Preço de mercado, fator muito importante também. Então, aqui dentro da viabilidade de mercado, eu estou trazendo para vocês aqui os fatores que mais influenciam na concepção do produto. Preço de mercado, isso é importante, pessoal. Não é que eu preciso construir uma casa com o mesmo valor que os construtores estão construindo e estão comercializando. Mas o preço acaba sendo um parâmetro. Se eu chego em um bairro que o construtor está vendendo uma casa ali, premium,
acabamento de primeira, esquadrias de alumínio, de PVC, tudo muito bem acabado, 3 suítes, home office, essas coisas todas, por 1,5 milhão, eu não posso chegar lá com essa mesma casa, com essas mesmas características e querer vender por 2 milhões. Eu não vou vender. Por isso o preço é importante. Agora, se eu chego ali em um bairro que o construtor está dentro do condomínio fechado, mas não está com acabamento premium, ele não está utilizando um porcelanato premium, ele não está utilizando esquadria de alumínio, ainda está utilizando o blindex, não investiu em um projeto arquitetônico imponente, uma fachada imponente, e está comercializando essa casa por 1 milhão, eu posso muito bem chegar com a casa e comercializar ali por 1,5 milhão ou por 2 milhões, porque eu estou oferecendo um produto totalmente diferente. Então, esse preço desse construtor, que ele não adequa ali ainda ao alto padrão, que é muito normal, alguns construtores acostumados a construir em bairro, quando migra para condomínios, eles não têm ali aquela visão dos acabamentos que deve ser utilizado, do projeto que precisa ser muito valorizado, você precisa ter a assinatura de um arquiteto ali renomado na cidade, ou pelo menos conhecido, pode ser um arquiteto, não precisa ser necessariamente da cidade, mas que é conhecido, que tem uma autoridade no projeto arquitetônico. Por isso, o preço é importante. Não é que você precisa ir com preço que todo mundo está praticando, mas você precisa analisar o produto. Como eu falei, se o consultor está usando um acabamento premium, ele está oferecendo um produto ali que eu encontrei na viabilidade, não adianta eu ir com um preço muito mais alto que o dele, que eu não vou conseguir concorrer. Mas se ele está com um preço baixo, mas o produto dele não se equipara ao meu produto é muito mais superior, aí sim eu posso trabalhar com um preço maior. Eu preciso trabalhar com um preço maior para me cobrir esses custos. E por último aqui, na viabilidade de mercado, eu listei a concorrência. Eu preciso analisar a concorrência. Às vezes a gente aprende com a concorrência. Às vezes você está entrando naquele condomínio agora e você precisa analisar a concorrência. O que a concorrência está construindo? Os imóveis dela está tendo liquidez, ela está conseguindo comercializar? Eu preciso fazer essa análise. O que a concorrência está errando? O que as pessoas reclamam da casa que comprou daquele construtor que agora é meu concorrente, pois eu estou construindo no mesmo condomínio dele. Então, isso tudo serve de aprendizado, tá bom, pessoal? Se ele está oferecendo um produto bom, se ele ali ele tem uma certa autoridade dentro daquele condomínio, eu tenho que tentar trabalhar daquela mesma forma. Se não for, eu vou construir uma casa lá e essa casa não vai ter liquidez, eu não vou conseguir comercializar. Então, esses são os fatores que eu gosto de analisar, que eu faço questão de analisar na viabilidade de mercado. Construir para vender é um ótimo mercado, mas não adianta você chegar com qualquer produto. Eu não analisei a localização, eu não analisei a demanda, não analisei a disponibilidade de terreno e querer vender qualquer produto. O que funciona aqui muito na nossa região, por exemplo, o alto padrão, a gente consegue ter mais liquidez dentro de condomínios fechados. Por exemplo, se eu faço uma casa de 1 milhão de custo global em um bairro, por mais que o bairro seja bom, é mais difícil vender se eu tivesse construído essa casa dentro de um condomínio bom por 1 milhão. Então, dentro do condomínio eu tenho liquidez. Eu mesmo prefiro e oriento os meus clientes, investidores, a trabalharem com alto padrão dentro de condomínio. É muito melhor. Mas também não é qualquer condomínio, por isso você tem que analisar a localização. Tem condomínios que não decolou da cidade. Tem condomínios que é afastado da cidade, a cultura daquela cidade não gosta de pegar trânsito, eles veem com... Não aceita os condomínios fora de cidade. Algumas cidades as pessoas já preferem o condomínio mais distante. Então, isso tudo precisa ser analisado. Vamos continuando aqui. Daí vem a viabilidade técnica. A viabilidade técnica também é muito importante. Eu preciso, ou junto com a minha equipe de projetistas, com os engenheiros, com os arquitetos, eu preciso conhecer a legislação da cidade, para me saber o que eu posso construir. O uso do solo, a ocupação do solo. Porque às vezes eu compro um terreno achando que eu posso construir X, e depois que eu comprei o terreno, eu descubro que ali eu tenho um limite ali para construir.
eu estou limitado ali a um certo tipo de uso do solo. Então eu preciso conhecer essa legislação. Se você não é profissional da área, senta com seu engenheiro, senta com o arquiteto, para você ter conhecimento da legislação da cidade. Esse fator aqui também, pessoal, é muito importante, as condições geológicas e geográficas do terreno. Eu analiso muito isso desde a escolha do terreno. Eu preciso saber se ali, naquele condomínio que eu estou adquirindo o terreno, ele tem uma condição boa ali, o solo é bom, se eu não vou ter custo elevado com fundações. E eu preciso saber também se o terreno tem desnível, se vai precisar de aterro ou se vai precisar de corte. Eu mesmo dou sempre preferência por terrenos planos, para mim não ter despesas, não ter aumento nos custos da obra ali. Às vezes, um desnível baixo e se compensar no valor de compra, se isso aí compensar no valor de compra, você pode adquirir, ou um corte pouco também. Mas nada de muita coisa, muito aterro, muito corte. Dê sempre preferência para terrenos planos, terrenos que têm um solo bom. Você vai conversar ali com construtores, com engenheiros que já fez projetos ali, se possível até acesse os projetos deles para saber como é que é mais ou menos a fundação ali. Infraestrutura básica, isso aqui não é um problema em condomínio, geralmente o condomínio ali tem infraestrutura básica, que é a coleta de esgoto, abastecimento de água, iluminação pública, rede elétrica, mas precisa ser analisado. Às vezes o condomínio é novo, lançou agora, daí você, junto com o seu cliente, o investidor, acaba adquirindo um terreno lá e depois descobre que não vai ter coleta de esgoto, por exemplo, que vai ser fossa séptica. E cá entre nós, né? Ninguém quer morar em condomínio. O público que mora em condomínio ele não vai querer fossa séptica. O mínimo que tem que ter ali é uma coleta de esgoto. Por mais que seja um absurdo a gente pensar que um condomínio pode ter fossa séptica, mas pode ter. Tem loteadores de todo tipo. Tem gente que quer jogar qualquer produto no mercado. E aí eu preciso analisar também as condições de logística e custo. Como eu falei aqui, tem condomínios que é um pouco afastado da cidade. Então eu preciso analisar a logística. Como é que se eu for construtora, como é que eu vou levar meus colaboradores a ter a obra todo dia? Se eu vou ter custo a mais para entregar material. Isso tudo tem que ser analisado. Outro detalhe, aprovação nos órgãos. Eu preciso saber que esse projeto meu, que eu vou fazer ali para comercializar, ele precisa ser aprovado na prefeitura, ele precisa ser aprovado na Caixa e ele precisa estar todo redondinho, documentação tudo ok para fazer essa aprovação. Então consulte como é que está ali a situação do terreno, a documentação, para que você não tenha dor de cabeça mais à frente. Nós falamos aqui sobre a viabilidade técnica. Então, nós estamos estudando nessa aula o estudo de viabilidade de uma casa padrão alto, geralmente casa de condomínio. Essa questão de padrão alto é muito relativa. Às vezes, em uma cidade, uma casa de 800 mil é um padrão alto. Já em outra cidade, é um padrão médio. Os padrões altos são já casas mais de 1 milhão. Então, isso é muito relativo a depender da cidade que você está. Viabilidade econômica financeira. Isso também é muito importante. Para a gente construir, nós precisamos de dinheiro. Então, nós precisamos saber de onde vem esse dinheiro. Como é o caso aqui, nós estamos trabalhando com construções financiadas, geralmente a origem vem da Caixa. Ou se você estiver trabalhando com outro banco, vem de outro banco. Então, eu preciso de saber a origem dos recursos. Geralmente, construções financiadas, 80% vem da Caixa e 20% ali é o dono da obra, é o investidor, é o cliente que tem que colocar. Eu preciso analisar as regras da Caixa, para mim aprovar aquele financiamento. A Caixa possui regras, então eu preciso saber, por exemplo, quanto que a Caixa está considerando ali no metro quadrado, para mim mandar para a Caixa, para que o analista, o credenciado da Caixa faça essa análise. Eu ensino para vocês aqui no treinamento a fazer isso, elaborar o seu projeto, elaborar seus custos com base no que o analista, no que o credenciado pede. E outro detalhe importante é que eu preciso saber qual é o meu custo, se eu for construtora, por quanto eu consigo construir aquela casa. Não adianta eu falar que eu atender às regras da Caixa ali, os custos da Caixa, mas quando eu for colocar na minha viabilidade, não passar. Essa casa é inviável para mim, eu não consigo executar essa casa, se eu for construtora. Se você for investidor, se você for contratar uma consultora, você precisa ter ciência disso também.
E aqui vem a viabilidade de execução. Isso aqui é muito importante. Nós, na construção civil, como nós temos um trabalho muito artesanal, nós temos muita dificuldade de uma mão de obra qualificada. Então, já é um problema sério que nós atravessamos no país de muito tempo aí. Quando o setor está aquecido, volta novamente a mesma dificuldade. Então, eu preciso saber, eu vou para a cidade X, lá eu vou ter mão de obra disponível para executar aquela casa, para construir aquela casa. O pessoal do padrão alto, pessoal, é um pessoal muito exigente, então a execução tem que ser mais perfeita possível. Então não dá para trabalhar com qualquer mão de obra. Precisa ser uma mão de obra muito qualificada, você precisa analisar o histórico daquela mão de obra, o que ela já fez, visitar as obras que ela já fez para você selecionar uma mão de obra muito qualificada. E às vezes o projeto se torna inviável porque você não encontra mão de obra. Já teve cidades que eu peguei obra aqui na minha região e eu precisei deslocar toda a mão de obra de uma cidade para outra. Claro que eu considerei isso no orçamento, mas imagina se você não considera isso no orçamento ou na viabilidade. Você pode correr um risco de seu custo de obras elevar bastante. Então, a mão de obra disponível, se essa mão de obra tem qualificação técnica, se eu vou ter disponibilidade de materiais. Às vezes você chega em alguma cidade que não tem determinado material, você precisa trazer de outra cidade, isso pode deixar o custo um pouco elevado. Então, tudo isso precisa ser analisado. Daí, eu faço uma pesquisa de mercado, tá, pessoal? Considerando essas premissas, eu defini que eu vou fazer uma pesquisa de mercado em condomínio A, condomínio B, condomínio C. Então, eu trouxe aqui uma pesquisa de mercado, afinal a gente está fazendo um estudo de caso aqui, um estudo de caso real para um cliente que nos procurou, que quer investir, quer construir para vender através de financiamento. Então, eu fiz uma pesquisa de mercado e vou trazer para vocês aqui os resultados. Casa 01, ela foi construída, essas casas aqui estão comercializadas, tá? Você vai entrar em portais, conversar com corretores, portais de anúncios, portais de imobiliária, e eu identifiquei aqui que a primeira casa é uma casa construída em um terreno de 390 metros quadrados, 13 por 30. A área construída dessa casa é 185 metros e ela está sendo comercializada por R$ 1.650.000. É importante também não analisar apenas o que o pessoal está pedindo na casa. Você precisa analisar também se essa casa, ela está conseguindo, as casas que você fez a pesquisa de mercado, está conseguindo ser vendidas. E algumas dessas aqui a gente já identificou, depois voltamos no portal e identificamos que ela foi vendida, às vezes até com tempo recorde. Isso é muito importante para a nossa viabilidade. É sinal que naqueles condomínios a liquidez está sendo boa. Então, não basta analisar apenas os anúncios. Tem que ver se a casa está vendida. Às vezes ligar, olha, essa casa não está disponível para você saber. Porque pedir, a pedida todo mundo pede, né? Então, a gente tem que saber se realmente está conseguindo comercializar as unidades. Então, essa casa aqui, que eu captei no site, é de R$ 1.650.000. A casa 02 é um terreno de 300 metros quadrados. R$ 1.550.000, uma casa de 190 metros quadrados. Casa 03, terreno de 390 metros quadrados, uma casa de 200 metros quadrados, que já está com um preço de R$ 2.200.000. Isso aqui é importante porque o analista, o credenciado da Caixa, que vai analisar seu projeto, ele pode também fazer essa pesquisa que a gente está fazendo. Além de ele analisar o custo, ele pode analisar os preços desses imóveis como pronto estivesse, desse imóvel que a gente está propondo à Caixa para aprovação, como pronto estivesse. E aí ele vai fazer uma pesquisa em portais para ver como é que está os preços. Casa 04, um terreno que bem menor, 264 metros, 850.000. Perceba que esse condomínio tem uma característica, esses condomínios que a gente escolheu aqui, na verdade aqui é um único condomínio, tá, pessoal? Foi o condomínio que passou na viabilidade, em questão de localização e demanda. Ele tem uma característica que os terrenos deles não são tão grandes. Percebe que o terreno maior que a gente conseguiu que tem casas construídas para vender é de 390 metros quadrados. Então, a média de terrenos lá é em torno de 300 metros quadrados. Para condomínio é um lote pequeno, tá? Tem condomínios aí que tem lotes bem maiores.
Daí nós pesquisamos também os terrenos à venda. Pesquisa de mercado. Terreno 01, terreno de 325 metros quadrados, 13 por 25, 130 mil. Terreno. Aí a gente analisa. Os terrenos que eu trouxe aqui já foi feito um filtro, descartei terrenos que tem desnível, que precisa muito de corte, eu já vou descartando. Eu nem perco tempo olhando esses terrenos ou tentando negociar, tá? Terreno 02, 300 metros quadrados, 115 mil reais. Terreno 03, 13 por 30, 390 metros quadrados, 170 mil. 142, o terreno 04, 325. Terreno 05, 180 mil, 432 metros quadrados, um terreno já um pouco maior. Se eu não me engano, o terreno maior que eu consegui identificar lá no condomínio foi 437 metros quadrados. Dos que estavam à venda, né? É claro que deve ter terrenos maiores que não estavam à venda, mas os que estavam à venda, o que eu consegui ver maior foi 437 metros quadrados. E nessa questão de terreno é muito importante, pessoal. Você precisa analisar, como eu falei, a topografia, precisa analisar a posição do sol. É muito importante essas informações. Geralmente na escolha do terreno já é bom você já conversar ali com o arquiteto, ele já pode te orientar. Olha, Kleber, nesse condomínio aqui é melhor você comprar um terreno com essa posição tal. E dentro do próprio condomínio tem a questão da localização influencia. Às vezes tem condomínio que o povo prefere ali mais próximo da porta. Isso é uma questão cultural, tá? Outros condomínios o pessoal já prefere mais lá no fundo. Por questão de movimentação de veículos, essas coisas. E outros condomínios eles tendem a povoar ali mais próximo ao portão de entrada e o fundo fica um pouco ainda com poucas construções. Isso também pode afetar no seu produto. Isso precisa ser tudo considerado. Daí, para finalizar aqui a aula de viabilidade, estudo de viabilidade, eu preciso também fazer uma simulação para mim saber o perfil de cliente que eu vou trabalhar ali naquela cidade. Nós já identificamos aqui que o preço nosso lá de mercado para vender essa casa vai ser em torno disso aqui, entre 1.550 a 2 milhões. Então eu preciso saber, eu como construtor, construído para vender, eu preciso saber o perfil de cliente que precisa, de renda que precisa para financiar essa casa. Daí eu fiz uma simulação para me saber, para mim até conversar com os corretores. Olha aqui para vocês verem. Eu fiz uma simulação aqui de um cliente que ganha 50 mil reais. Ele consegue aqui 1,5 milhão na caixa. Então eu preciso conversar com os corretores, com o imobiliário. Eu estou elaborando, vou construir uma casa de 1,5 milhão, de 2 milhões, aqui eu coloquei 2 milhões e 200. Eu preciso saber se aí na sua carteira você tem captado clientes que têm essa renda aqui de 50 mil reais. Não adianta tudo passar na viabilidade, tudo bonitinho, e aí eu não analisar o perfil de renda do cliente daquela cidade. Aí se o corretor falar, não, Kleber, tem muito cliente que sobe documentação comigo, que às vezes deixa de comprar porque o imóvel não atende, mas essa renda de 50 mil reais é muito comum. E aí, que tem condições de pagar uma parcela aqui de 14 mil reais, de 12 mil reais. Por isso é muito importante que vocês façam a análise também do perfil do cliente, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar esse slide aqui para vocês aqui, abaixo do vídeo, para que vocês sigam esse checklist aqui para vocês definir, fazer a concepção ideal do produto. A casa para venda, principalmente no alto padrão, ela precisa atender vários requisitos. Não é sentar ali, traçar qualquer projeto, lançar qualquer coisa sem estudo que você vai ter problemas para vender, para comercializar essa casa. Ok? E assim chegamos ao fim de mais uma aula do nosso treinamento. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês têm algo a acrescentar a essa aula, se tem algo aqui que eu deixei de citar que vocês acham importante. Comente aqui abaixo do vídeo, vamos abrir uma discussão interessante em cima desse assunto. Um abraço a todos e te encontro na próxima aula.